Alcolumbre ele promulga a dosimetria e lei está valendo, mas exatamente o que muda? Pois é, a matemática do nosso sistema judiciário acabou de ser totalmente reconfigurada. Para entender esse impacto mecânico imediato na prática, aproveita e inscreva-se no nosso canal rapidinho. Aqui a gente não está falando de opinião política não, tá? Estamos falando pura e simplesmente de números rigorosos. Com essa publicação oficializada lá no Diário Oficial da União, essas novas regras criminais já estão valendo, em pleno vigor. É como se o algoritmo que a justiça usa para somar os anos de condenação tivesse sido totalmente reprogramado. Então, a grande questão que fica no ar é como é que fica o cálculo da pena de quem já foi ou ainda vai ser julgado. Então, vamos mergulhar direto no ponto 1, a matemática da nova lei e como fica o cálculo de penas. Aqui a gente tem a primeira alteração mecânica de peso, que é o novo artigo 359-MA. Olha só como funcionava antes, sobre aquele cômputo cumulativo se alguém invadisse uma instalação e, no mesmo contexto, atentasse contra uma instituição, as penas eram simplesmente somadas. Simples assim. Mas agora, a regra do concurso formal próprio impede essa soma matemática. O juiz precisa aplicar apenas a pena da infração mais grave. Na prática, isso representa uma queda bem drástica no cálculo do tempo total de condenação. Avançando para o ponto 2, temos um conceito super importante, o fator multidão, introduzido pelo artigo 359-M. Isso aqui muda o jogo. Caso o ato ilícito tenha ocorrido ali no meio de uma massa de pessoas, a lei agora crava uma redução obrigatória. E o critério para destravar esse benefício é bem direto. A pessoa não pode ter exercido o papel de liderança e não pode ter financiado os atos. Cumprindo esses dois requisitos, a pena já recebe um corte imediato de pelo menos 1/3. Ou seja, esse passa a ser um novo piso garantido por lei. Mas detalhe, a régua vai ainda mais longe. Essa redução não para nesse 1/3 não. Ela pode alcançar impressionantes 2/3 de corte na pena total. É muita coisa, né? E o que define se a subtração vai ficar no mínimo ou chegar nesse desconto máximo? Bom, aí tudo recai sobre a caneta do juiz. É o magistrado quem vai avaliar o histórico, ver se tem antecedentes ou se é réu primário, e então calibrar esse desconto dentro dessa margem legal enorme. Agora vamos para o ponto 3 para ver isso na prática. O impacto direto no 8 de janeiro e a queda nas penas. O impacto real aqui é absolutamente massivo. Pensa bem, sem a soma daquelas penas e aplicando esse redutor de multidão, condenações que antes batiam lá nos 14 a 17 anos podem despencar para a faixa de 4 a 5 anos. E tem um detalhe vital sobre o regime de progressão. Apesar das tentativas recentes de empurrar a progressão de crimes violentos para 25%, essa lei específica mantém a régua em 16% para réus primários. Colocando na ponta do lápis, matematicamente, muita gente já cumpriu essa cota durante a prisão preventiva e, na teoria, já alcança os requisitos para soltura. O que nos leva ao ponto 4, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a questão da inelegibilidade. Olhando para essa tabela e contrastando os dois cenários de forma puramente matemática, a gente nota uma baita diferença. Tanto os réus de janeiro quanto o ex-presidente Bolsonaro se enquadrariam nessa regra de não somar crimes do mesmo contexto. Isso por si só faria uma pena total hipotética do Bolsonaro cair levemente. Só que, quando a gente avalia o tal do fator multidão, as acusações contra ele não o enquadram em atos de massa anônima. E aí, sem esse acesso ao corte de até 2/3, uma eventual pena permaneceria superior a 20 anos no papel. Ou seja, a restrição da lei da ficha limpa ficaria totalmente intacta. Chegando na nossa sessão final, os próximos passos e as ações lá no STF. Um ponto crucial que a gente precisa entender é que nada disso acontece no piloto automático. Para ativar essas mudanças, as defesas precisam agir focadas em 2 caminhos táticos. O passo 1 seria o pedido de recálculo, que é meio que uma via rápida direto para o ministro relator original lá na primeira turma. Já o passo 2 é a revisão criminal. Essa é uma trilha um pouquinho mais longa, que vai para a segunda turma, sendo julgada por uma composição diferente de ministros. Eles podem acabar interpretando esses descontos sobre uma perspectiva totalmente nova. E tudo isso deixa a gente com um questionamento final fascinante. Afinal, como a Suprema Corte vai aplicar essas novas margens de redução na vida real? A matemática legal estabeleceu as fronteiras, as regras do jogo. Mas, no fim das contas, é a interpretação humana dos magistrados que vai decidir se esses descontos serão os mínimos ou os máximos. As peças do tabuleiro foram trocadas e esse jogo jurídico entrou numa fase inédita. Fica aqui o convite para continuarem acompanhando a nossa análise e para entendermos juntos os próximos capítulos dessa história. Um abraço e até a próxima.